Boa noite. Está entrando no ar Esporte na TV, nesta noite, num programa gravado durante a semana, mas que especificamente influi na conversa aí pré com o programa para a primeira situação que nós vamos estar comentando nesse final de semana, tá? Mas antes de qualquer coisa, venho aí para colocar para vocês, na noite de ontem, então a gente esteve presente lá no jogo Novo Hamburgo e Aimoré, não temos como foi gravado antes, não temos aí o resultado, nem material, mas isso estará passando no programa de amanhã da Fran, onde a gente estaremos ela comandando aqui um programa bem legal. Mas de qualquer forma, hoje então, passando quinta-feira, o programa é gravado na terça, eu tenho como convidado meu amigo, ex-colega de faculdade, já gravamos um programa online, hoje presencial, Orneide Tornin. Boa noite, Orneide. Boa noite. Tudo bem? Muito bom falar contigo, Cláudio. Muito bom falar na TV Vale e as informações do futebol de base do estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. O Orneide, para que vocês tenham noção, a quem não pôde acompanhar o programa que a gente gravou, ele comanda a Solicamp. E na conversa que a gente teve já aquele dia, foi já quando ela realmente teve um novo passo, que foi a profissionalização, vamos dizer, de mais alguns dos setores. Ela já era uma coisa muito organizada, a Liga. É uma Liga que, assim como a gente já entrevistou o Tuca da Encosta, da qual eu ajudei a criar, o Orneide até estava lá como técnico lá atrás, tem a Noligaf, etc., e tem a Solicamp. E daí que hoje é uma empresa, inclusive, que organizou e organiza várias competições. Vamos começar, Orneide, a primeira, que é nesse final de semana. Conta para nós o que acontece nesse final de semana. Nesse final de semana, pessoal, nós estamos realizando uma competição que começou no mês de julho, né, em função da pandemia. Normalmente sempre começa no mês de março e início de abril. Final de março e início de abril, nós iniciamos uma competição em julho, chamado Gauchão Dal Ponte 2021, que realizamos aproximadamente 700 jogos. E nesse final de semana a gente faz o encerramento dessa competição com as 9 finais. Onde vão participar 10 clubes aí do estado do Rio Grande do Sul, 5 clubes profissionais e 5 clubes amadores, né? Os profissionais, o Grêmio, o Juventude, Novo Hamburgo, Aimoré, São José de Porto Alegre, e as outras escolas de futebol, como o Sul Brasil, como o Costa e Silva, como outros clubes aí que estão participando do nosso evento. Vai ser aonde os jogos? Estaremos realizando nossas 9 finais, ou seja, da categoria Sub-10 até a Sub-20, na cidade de Campo Bom, no campo do Esporte Clube Oriente, né? Iniciando as finais do sábado à tarde, 3 finais da categoria Sub-20, 16 e 17, e no domingo, pela parte da manhã e parte da tarde, as outras 6 finais. Muito bem. Até a gente citou aqui, na conversa que a gente teve aqui com o Tuca, o Grêmio ano passado, nas menores, tinha participado na Encosta, esse ano participou da Solicamp, né, com a escola, né? Sim, exatamente, com a escola de futebol, que eles no meio de seleção Grêmio, nas categorias 11, 13 e 15. E até vamos fazer finais em 2 categorias, na 11 e na 15. Que o William já foi entrevistado, é o coordenador, né, lá do... Exatamente, do William, projeto, né? Um cara que está há muito tempo do Grêmio, que é um dos caras grandes lá dentro da base do Grêmio e que colocou essas equipes para jogar este ano o Gauchão da Solicamp. Muito bem. E que outras equipes aí? Tu citaste 5 profissionais e 5. Como é que se tu lembras aí, como é que são as finais? No sábado, os 3 jogos, quem é que se enfrenta? Sábado começa a 1h da tarde, né? Joga Jaú de Santo Antônio da Patrulha versus Costa e Silva de Porto Alegre. Depois, às 15 horas, joga Grêmio Esportivo Sandense e a equipe do Aimoré de São Leopoldo na Sub-16. E finaliza o sábado à tarde com a final entre Jaú e Novo Hamburgo, na Sub-17. Os dois estão nas cabeças do estadual também. O Jaú, eu quero dar os parabéns ao pessoal do Jaú, não sei se vão acompanhar,
mas a gente já citou eles em outros programas aqui. É uma equipe que vem crescendo, né? Tanto em estrutura quanto, inclusive, em resultados. Uma coisa notória. Nós temos lá por trás do Jaú a pessoa do Dr. Maurício, e que está fazendo uma parceria com o Marcelo de Viamão, e estão fazendo um grande trabalho na base, né? Estão jogando tanto a competição regional, que a gente chama o Gauchão Dal Ponte, organizado pela Sulicamp, uma competição regional, como também estão jogando competições estaduais, né? Organizado pela Federação Gaúcha de Futebol. Muito bem. E no domingo? Vamos lá para as finais? No domingo eu não vou lembrar assim de cabeça exatamente. Tudo bem, é muita final, né? Mas eu sei que começa na parte da manhã, às 8h30, com o jogo entre Cruzeiro e São José. Cruzeirinho de Cachoeira. Cruzeiro de Cachoeirinha, tá? E São José, e depois tem uma sequência de mais 3 finais do São José. E à tarde, finalizando entre a última final, que eu lembro de cabeça, que é às 17h20, vai ser entre Seleção Grêmio e Novo Hamburgo. Jogão na 15, então, né? Na 11. Na 15, na 15 é Seleção Grêmio e São José, também que vai ser um grande jogo. Já vi o São José jogar. Esse jogo está marcado, eu lembro agora de cabeça, às 14 horas de domingo. São José e a Seleção Grêmio e São José na Sub-15. Uma pergunta. Como é que tu vais, porque são tantas finais, né? E o teu modelo, a gente falou naquele programa online que tu já tinhas feito ano passado. Aliás, nesse ano que valeu pelo ano passado, né? Tudo no mesmo dia, no mesmo local. A premiação é pós cada final ou no final de tudo? A gente organizou um espaço dentro do estádio do Esporte Clube Oriente, em Campo Bom, para que a gente possa fazer a premiação simultânea na sequência dos jogos. Terminou o jogo, legal. Nós já entregamos a premiação. Como eles têm um espaço anexo ali, que é um campo de futebol 7, a gente deverá fazer a premiação nesse espaço e seguir os jogos um atrás do outro, entendeu? Não atrapalha o andamento dos jogos e já vai fazendo a premiação ao lado. Exatamente, isso, né? Porque daí eu consigo deslocar os pais e simpatizantes daquele jogo para assistir a premiação e manter a programação dos jogos seguintes, né? Beleza. Até porque são 9 finais, né, Cláudio? Então eu vou fazer 3 no sábado e iremos realizar mais 6 finais no domingo. Né? Eu sei que se atrasa qualquer coisa de o efeito é cascata, né? O atraso... Sim, perfeito. E aí, em função de ter esse anexo, a gente consegue evitar esses atrasos, né? Que legal. Parabéns. Isso eu vou ter que dar um mérito por isso, porque já tentei realizar isso, mas, lógico, muitos anos atrás, e sempre tinha essa questão do problema do espaço e acabava atrasando as coisas. Dentro dessa questão, como é que tu analisas? Porque a tua competição já teve no ano passado, né? Aliás, final do ano passado, início desse ano, ainda quando a pandemia estava um pouco mais alta, né? Foi a única competição das ligas que realmente saiu, né? Valendo. E para esse ano, eu sei que houve um aumento de equipes, a organização foi muito melhor. Qual é a tua análise da competição de uma maneira geral? Na verdade, essas competições de base, todo mundo é conhecedor, que começa sempre lá no mês de março, abril, né? E em função da pandemia do ano passado, a gente iniciou a competição em outubro. Então, é uma competição chamada Gauchão 2020, que começou em outubro e nós conseguimos finalizar ela em junho. Final de junho, início de julho. Então, foi uma competição em que a gente realizou quase 800 jogos, foi uma das poucas competições, e não tivemos problema nenhum, tivemos uma pequena parada ali no mês de fevereiro, quando deu um aumento de jogo na pandemia, a gente, por prudência, deu uma parada novamente, e fomos, na verdade, ajustando as coisas com os clubes, e conseguimos finalizar a competição em junho, início de julho, né? E já emendamos outra competição, que nós titulamos daí de Gauchão Dal Ponte, com a parceria que a Sulicamp fez com a Dal Ponte, para nós realizar um campeonato que foi de julho e que nós vamos finalizar agora no dia 4 e 5 de dezembro. Que legal. No total, eram quantos clubes participando? 40 clubes e 128 categorias. 120, mas olha só. Que coisa linda escutar isso, até porque a gente participou de organização de liga 26 anos atrás, e ver quantos clubes hoje participando, né? E na tua visão, assim, Orneide, para fechar esse primeiro bloco, para a gente, já que a competição é nesse final de semana, o encerramento, tu consegue enxergar evolução, tu consegue enxergar a própria organização dessas equipes todas melhorando? Assim, com certeza, Cláudio. Para vocês terem uma ideia, nesse período de pandemia, né, e pós-pandemia, vamos considerar pandemia e pós-pandemia, a gente realizou
1.490, vamos fechar com 1.498 jogos, entendeu? Então são 1.498 pequenos eventos que tem que ter, montar uma estrutura, começando por 2 confrontos de equipes com arbitragem, ou seja, ela lá, paulistinha, trio, até mesmo individual, precisa súmulas de jogos, precisa mesários, precisa um monte de coisa. Então são quase 1.500 eventos realizados, tá? Num período de pandemia e pós-pandemia, que a gente viu uma tremenda evolução, tá? Teve aquela parada que os atletas ficaram ali de março até outubro sem quase treinar, e que a gente sentiu quando esses meninos voltaram, teve muitas lesões, principalmente de fraturas. A gente observou. Na volta, né? Na volta teve muitas fraturas, teve muitas lesões assim que normalmente não ocorriam, porque o futebol em si é um esporte de choque, de contato, né? E aconteceu muito isso, mas agora já se normalizou bastante, porque o pessoal já voltou mais ativa, né? E a gente, graças a Deus, com o entendimento que todos os dirigentes desses 40 clubes tiveram, a gente vai estar conseguindo terminar a competição com chave de ouro, né? Que bom. No São José está o Paulo, agora de coordenador? O Paulo é um dos coordenadores que acompanha o clube, porque o clube faz muitos jogos, né, e participa de várias competições. O Maicon também é outro coordenador que trabalha também. E esse final de semana, até por sinal, o Paulo passou o final de semana ali em Campo Bom, trabalhando nos jogos em Campo Bom, até porque ele reside em Novo Hamburgo, e ele veio coordenar. Então ele tem, na verdade, essas etapas da Sulicamp, que foram todas sediadas em Campo Bom, o Paulo acompanhou como coordenador. Que legal. Bom, então, pessoal, nesse primeiro bloco, então, como vocês puderam ver, a gente tentou trabalhar um pouquinho já desse final de semana, que é a primeira competição das bases que realmente está terminando, né? Inclusive da estadual, que a gente avisa que ainda tem alguns dias pela frente. E vamos para o segundo bloco para falar das outras competições que a Sulicamp estará organizando. Já voltamos. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta, Esporte na TV, nesta quinta-feira, um programa gravado na terça. Orneide Tornin, meu convidado. Estamos aí tratando um pouco dessa parte de final de ano da Sulicamp. E também o Orneide foi meu colega de faculdade, estudou junto algumas disciplinas lá atrás, na Fevale. E, ao mesmo tempo, eu sei que ele é um grande organizador de competições. Há alguns anos ele já tem esse vínculo com algumas cidades. E vamos tratar disso agora, mais nesse segundo bloco. Vamos lá, Orneide, estávamos comentando antes. Começamos por Rolante, que até daqui tu está indo para lá, para que está me falando. Tem até 2 competições que tu estarás organizando, né? Sim. Rolante abriu as portas para a Sulicamp, através do Jardel Valandro, do Eduardo Pandolfo, para criar alguns eventos, e a gente criou agora para dia 12 de dezembro uma Copa de Futsal Caminho das Pipas de Futebol Feminino, tá? Que vai ser um domingo o dia todo. Na sequência, dia 16, 17, 18 e 19 de dezembro, criamos uma competição sub-9, sub-11, 13, 15, 17 e 20, né, com o alojamento dos atletas, também de futsal, também chamada Copa de Futsal Caminho das Pipas. E em janeiro, né, nós vamos realizar essas competições que tradicionalmente a Sulicamp realiza, que é as Copas de Verão, que a gente chama, né, no período de férias escolares, dividido em 2 etapas. Uma etapa para os meninos da sub-10, sub-11, 12, 13 e 14, que será de 7 a 13 de janeiro, e outra etapa de 14 a 21 de janeiro,
tá? Para os meninos nascidos sub-15, 17 e sub-20. E essa competição a gente criou já uma marca da cidade, né? Que vai ser a Copa Cidade das Cucas, tá? Então estamos realizando esses 4 eventos na cidade, né? No futsal e no futebol de campo, tudo de base, tá? Inclusive, essa competição das Cucas, eu tinha mencionado, nós tínhamos visto meu grupo lá que trabalha na gestão de conteúdo, já foi matéria de jornal e já tem uma repercussão, já está tendo bem grande, né? Então... assim, a gente criou, a Solicamp sempre buscou entrar nas cidades e tentar vender a cidade, não só vender a Solicamp, né? Vender a cidade. Então, quando a gente esteve realizando a Copa em Três Coroas, a gente criou uma competição chamada Copa Cidade Verde. E agora, por questões lá internas, a prefeitura julgou ainda necessário não continuar realizando ela em função da pandemia, tá? E aí criamos essa competição, como eu falei para você, Caminho das Pipas, que é um título que eles têm numa região lá da cidade. Criamos também a Copa Cidade das Cucas, que também a cidade se titula. E um pouquinho antes também eu vim a Campo Bom fazer uma competição onde a gente criou a Copa de futebol Pequeno Gigante, né? Que também é um título que a cidade carinhosamente leva. Então a gente tenta sempre fazer essa parceria com os municípios, né? Isso. Então vamos primeiro, ainda antes de ir para a próxima, que é Campo Bom, lá nessa de futsal primeiro, na feminina, é categoria livre? Sim, a feminina será, a nossa ideia é fazer um dia só, né? Categoria livre, tá? Futebol feminino, categoria livre, e vai ser um domingo, né? A gente vai usar o domingo do dia 12 para realizar esse evento, né? Já no futebol de base, sim, a gente vai usar a abertura numa quinta-feira, que é dia 16 de dezembro, para a chegada das delegações, e vão ter jogos dia 17, 18, 19, sexta, sábado e domingo. Aí sim, para categoria sub-9, 11, 13, 15, 17 e sub-20. Que legal. E eu penso, agora analisando calendários escolares, né? O futebol é uma outra característica, até porque tem já de tradição as competições em janeiro, né? O futsal não tem ainda essa tradição. Então, tu vai estar pegando mais ou menos o final do calendário escolar. Sim. Os atletas terminando o ano de escolinhas e de projetos de futsal e vão disputar a competição lá, né? Mais ou menos essa a ideia. Né? Essa é a ideia, porque a Solicamp tem por tradição fechar parceria com os municípios, onde os atletas ficam alojados nas escolas, né? E a gente sempre tem por característica levar muitos atletas. Então, a gente acaba usando as estruturas escolares. Então, a gente precisa estar em período de férias para poder criar a competição. Também tem isso. Então, e aí a gente deixa a rede toda hoteleira para os pais e demais pessoas que querem acompanhar o evento. Muito bem. Fora essas duas, tem a Pequeno Gigante, que eu sei que já está divulgando por aí, o pessoal está a mil falando por aí. Nesse novo momento, Cláudio, a gente está criando competições sabendo das dificuldades. Eu sempre coloco um exemplo, a gente gostaria de realizar esse ano a Copa Tricolor, a gente não conseguiu formatar ela numa situação que conseguisse realizar. Na Copa Tricolor, para você ter uma ideia, a gente tem uma equipe que viaja 3.300 quilômetros para vir jogar a competição. Ou seja, Lá isso, da região norte, né? de Linhares, a cidade, Linhares. lá do norte do estado, do país. E aí o que acontece? Isso dá 6.600 quilômetros. Uma tremenda dificuldade foi o aumento do combustível, né? Então, hoje que está dificultando. Então, a Solicamp, por tradição, traz sempre equipes de 6, 7 estados para jogar as competições, que agora, nesse primeiro momento, a gente não está conseguindo trazer em função do alto custo do deslocamento desses atletas, né? Então, mas igual a gente está trabalhando muito com as parcerias regionais e estaduais. Exemplo, Pelotas, Juventude, Caxias, Novo Hamburgo, São José, esses clubes profissionais, né? E com essas bases fortes que o nosso interior gaúcho tem, como lá com o exemplo do Progresso de Pelotas, outros projetos que nem Garotos da Lagoa de Pelotas, projetos em Porto Alegre, clubes amadores que nem o Sul Brasil, Estância Velha, Ivoti, todos esses clubes, próprio 15 de novembro, Associação Sapiranga, todos esses clubes vão jogar esses eventos pela proximidade de Campo Bom e Rolante, né? E outros com um pouco mais de distância, que estão um pouco mais organizados, que conseguiram se organizar para vir jogar competição. E eu acho que isso bate numa das pautas que a gente teve em vários programas, já prevendo o verão desse ano, que era o que a gente comentou também de bastidores, esse turismo local. Porque a questão do combustível, e eu vou dar um exemplo que o JR, não vou dizer o valor, mas eles tiveram que jogar praticamente já eliminados a Sub-17 uruguaiana, gastaram mais quase só no transporte
do que o valor inteiro que o mês a categoria gastava só para viajar para jogar em Uruguaiana. Então, esse valor do combustível que não para, porque eu ainda fui abastecer ontem, hoje já estava outro preço aqui no posto, perto aqui do estúdio, então está complicando bastante. E as pessoas vão valorizar cada vez mais a situação próxima, né? Sim, e a gente fala do aumento do combustível, mas com isso aumenta tudo, né? Aumenta a alimentação. Tem itens da alimentação que dobrou o valor, que a gente comprou há 2 anos atrás, dobrou o valor. Então, e a gente também não consegue repassar isso para os pais, para os clubes, né? Que tem que cobrar dos pais. Então, com certeza a gente vai fortalecer e fomentar o esporte local, que eu considero muito forte na nossa região, e tenho conversado muitas vezes com o pessoal de Pelotas e de outras regiões, e considero a nossa região muito forte, né? As nossas escolas de futebol, as nossas ligas regionais aqui do Vale dos Sinos, da região metropolitana, Paranhana, são muito fortes, entendeu? E fomenta o futebol com uma fortaleza que muitos não imaginam no estado, né? E eu sempre comento, Cláudio, quando eu realizava lá em Três Coroas a Copa Cidade Verde, que a gente realizava lá 8 finais, que incluía 16 equipes, normalmente de 12 a 13 equipes eram gaúchas, as outras eram uma catarinense, uma paulista, uma carioca, e eu trazia equipes de 7, 8 estados. Então, o nosso futebol local, o nosso futebol regional, o nosso futebol estadual está muito forte de base, está muito forte. E a gente vê a formação no dia a dia dos atletas, né? Aparecendo cada vez mais. Outro dia apareceu o Rafinha jogou a Solicamp pelo Esporte Clube 2014, um clube lá de Viamão, lá da... O Rafinha jogou aí uns 5, 6 times aqui na região, e era um craque, mas era uma pérola que precisava ser lapidada. Né? Exatamente. Daí nós vamos passar por Alisson, um dos melhores goleiros do mundo. Jogou aqui no Americano, do Americano foi para o Internacional, então o nosso futebol é muito forte. E eu sempre comento com o pessoal, a gente, nessas competições que a gente tem realizado desde 2005, passaram vários jogadores, entre eles Marquinhos, do PSG, Seleção Brasileira, Rafinha. Tu me falou que ele veio, na época ainda que estava no Corinthians, na base, Na né? base do Corinthians, veio o Paulinho, que está hoje na Alemanha, veio para um time do interior lá, uma escolinha do interior do Rio, depois foi para o Vasco, entre outros tantos jogadores aí, o Gerson, que veio pelo Fluminense na época e hoje estava no Flamengo, agora foi vendido para a Itália, e outros tantos jogadores. Aquele acidente da Chape que ontem completou 5 anos, né? Ali devia ter o Wesley, deve ter jogado contigo. Teve no mínimo 5 jogadores, os irmãos Biteco jogaram, né? o Alan Ruschel jogou, o Foman também jogou, e tantos outros jogaram, entendeu? Então, hoje a gente tem uma leva enorme de jogadores que passaram pelas essas Copas de Verão, organizadas pela Solicamp, que eu sei, e por outras Copas, que tiveram um momento de conhecimento do futebol diferente. Eu sempre digo que essas Copas de Verão ela é muito interessante, porque quem trabalha com futebol sabe muito bem, o menino tal lá, de uma categoria tal, ele passa, às vezes, com um treinador, 1h30 na terça-feira, 1h30 na quinta, e no final de semana no jogo. Então ele passa ali 5 horas com o treinador por semana. Ele passa num mês 20 horas. E aí ele vai para uma Copa, no único dia ele passa 24 horas com o treinador. Então, a diferença que essas Copas fazem na vida de um atleta, para ele saber o que ele realmente quer para a vida dele, se ele quer ser jogador ou não, é muito diferente. Eu tive na minha família sobrinhos que, quando foram para a Copa, um voltou muito focado em querer jogar bola e o outro largou totalmente. Porque viu que não era aquele sentido para a vida que ele queria dar, que era jogar futebol. Então, essas competições trabalham muito isso aí. E aí tu imagina, se num mês ele fica 20 horas com o atleta, se ele consegue num dia ficar 24, ele fica lá 4, 5, às vezes até 8 dias com o menino, o quanto tempo que ele tem de contato, o menino, com aquela comissão técnica e com o futebol, para pensar se é mesmo aquilo que ele quer para a vida dele, né? Perfeito. Eu acho que a gente fez aqui um belo apanhado, a Neide foi bem sintético e acho que colocou bem para você, telespectador, acompanhando o nosso programa nessa quinta-feira de hoje. Programas na terça e na quinta são gravados, agora em diante, pelo menos aqui no estúdio, nesse mês de dezembro. A gente está organizando os próximos, mas demos aí a graça de poder já divulgar, porque é a primeira competição que está chegando às finais. E eu só quero dar meu depoimento, porque eu acompanho muito, e é nosso grupo, os estaduais 20, 17, 15, que não dá tempo de a gente conseguir dar conta da Solicamp, da Norigaf, da Lifesa, né? Mas o que ele disse bate, tá? É só olhar os classificados da 17, da 15 e da 20, que estão se classificaram já. 17, 15 já foi, os 8, e da 20 já está definido praticamente, tem essa rodada final de semana. Mais de 40% aqui da região.
Isso que já é regionalizado. Então, mesmo que entre lá Passo Fundo, Brasil de Farroupilha, Glória ou times de Pelotas, no mata-mata, bate nossa região, Paranhama, Caxias, acabam indo para as finais. Orneide, minuto final teu para o nosso telespectador. Convidar então todos a, no sábado à tarde, ir a Campo Bom assistir as 3 finais das categorias maiores, sub-20, 16 e 17. E no domingo, as outras demais categorias, a sub-10, 11, 12, 13, 14 e 15, para fazer o fechamento do Gauchão da Alponte 2021 da Sulicamp. Perfeito. Gostaria de agradecer a Orneide. Muito obrigado por teres vindo, teres gravado esse programa aqui conosco. E dessa forma, encerramos o Esporte na TV desta quinta-feira. Amanhã, programa especial com a Fran, aqui no estúdio. Fique agora com a programação da Vale TV.